Muito bem, estamos de volta com o Band Entrevista. Você sabe que todo sábado a gente traz aí uma personalidade aqui da política regional para a gente conversar. Hoje nós estamos trazendo o deputado estadual Evandro Júnior. Deputado, qual o seu futuro? O senhor quer ser candidato a prefeito de Maringá? O senhor quer ganhar essa eleição já ou o senhor está construindo seu caminho para voltar mais tarde? Bom, na verdade, Milton, a gente nunca entrou numa eleição para perder, né? Eu, desde quando comecei aí a nossa caminhada política, juntamente com o nosso grupo, com os nossos amigos, a gente sempre disputou cada eleição com muita animação, com muita vontade de ganhar a eleição. E essa eleição não vai ser uma eleição diferente. A gente vem construindo um plano de governo juntamente com os nossos vereadores do PSDB, a gente vem fazendo diversas reuniões pelos bairros, a gente vem em contato com diversos companheiros da gente que realmente fortaleceram essa nossa decisão. Essa não é uma decisão minha, e sim nossa, daqueles que acreditam no nosso trabalho. Afinal, é uma responsabilidade muito grande administrar uma prefeitura do tamanho de Maringá, ainda mais depois de um grande mandato que, na minha opinião, o prefeito Silvio Barros fez. Então, a gente tem que ter muitas pessoas ao nosso lado que realmente conhecem os assuntos que realmente existem na vida da nossa cidade de Maringá. Então, a gente vem construindo isso, a gente vem trabalhando e eu não tenho dúvida de que o trabalho vai ser bem feito, com o objetivo de se ganhar a eleição e se fazer política de um jeito diferente aqui em Maringá, como a gente vem fazendo como deputado e como a gente fez como vereador, discutindo os diversos assuntos e realmente fazendo um mandato transparente e participativo, que eu acredito que é essa a vontade e a intenção de todos os maringaenses. Mas olha, o senhor tem um caminho difícil pela frente. Primeiro, tem uma disputa interna para ver se o senhor vai ser o candidato do partido PSDB. Até agora, ainda não sinalizou para que lado vai. Fala em ter candidatura própria, disse no ano passado que pretendia ter uma candidatura própria, mas as articulações que estão acontecendo agora, principalmente no âmbito estadual, que estão definindo as principais cidades do estado, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, nessas articulações, o PSDB aparece como coadjuvante no cenário, até para poder fortalecer a base de apoio do governador Beto Richa. Então o senhor já tem a primeira tarefa difícil é conseguir, dentro do partido, ser o candidato. Como é que está essa disputa? Eu acredito que isso não vai ter problema, até pelo fato, você lembra quando o governador esteve aqui e falou o meu nome como candidato do partido. E eu acredito que aonde a gente tem eleições de 2 turnos e a gente tem condições de ter um bom candidato, eu acredito que é importante a gente ter um candidato. Primeiro, para quê? Para fortalecer o 45, o nome do partido, o PSDB. Porque fortalecendo o PSDB em Maringá, a gente não fortalece só aqui, a gente fortalece em toda a região. E a gente divulga também os trabalhos do nosso governador. Mas a gente sabe, como o governador falou, existe um hall de bons candidatos. A gente tem aí diversos candidatos que fazem parte da base de apoio do governador. E como aqui é uma eleição de 2 turnos, a gente tem que evitar esse desgaste do governador, escolher entre um ou outro, que a minha opinião é de que ele não vai escolher entre um ou outro no primeiro turno, e sim no segundo. E no segundo turno é onde realmente a gente consegue fazer uma união que, na minha opinião, será muito difícil de acontecer antes do segundo turno, ou seja, no primeiro turno. Quer dizer, no primeiro turno deixa a tropa solta, né? Quem conseguir desgarrar, aí lá no segundo turno recebe o apoio dos demais. Mas aí tem um senão, né? Se houver uma disparada aí do candidato da oposição, hoje o deputado Enio Verri, que vem crescendo, aliás, é preciso prestar atenção no que vem acontecendo com o crescimento da candidatura do Enio Verri, porque ele vem crescendo de maneira sistemática e progressiva. Vem crescendo aí 1,5%, 2% a cada mês, e se continuar nesse ritmo, né, lógico, tem aquela história de que o teto do PT em Maringá é 30%. Não sei se dá para ser fundamentalista com isso, né? Principalmente porque eleição, cada uma é cada uma, né? Mas ele pode chegar numa situação, já no momento das convenções, em que ele esteja tão fortalecido que seja importante juntar todo mundo já no primeiro turno, né? Então, isso também joga contra. E como que o senhor pode trabalhar dentro nesse momento, né? Sendo que já existem outras candidaturas já postas, que também são candidaturas consistentes, e o senhor vem aí de um
um primeiro mandato de vereador, com 2 anos o senhor já virou deputado. Já fez aí um trabalho de deputado, já com mais 1 ano e meio já se lança candidato. Quer dizer, dá tempo de construir dentro do partido essa força de chegar, olha, não, eu vou ser candidato mesmo, minha pretensão é representar bem o partido, fazer essa condição do partido e ser o prefeito. Consegue vencer num quadro, num cenário, assim, que me parece ser o cenário pior possível para o senhor nessas condições, hein? Eu não tenho dúvida, com o relacionamento que a gente tem dentro do partido e com o trabalho que a gente vai fazer aqui em Maringá e já vem fazendo, montando o nosso planejamento estratégico, o nosso plano de governo, realmente o plano de governo do PSDB, a gente vai fortalecer a nossa caminhada, né? Mas como você veio falando do candidato do governo federal, na minha opinião, é um ótimo candidato, mas Maringá está com bons candidatos. Com né? certeza. Os nomes são bons. A gente não tem aquela sopa. Londrina é um desespero para montar uma chapa, né? É verdade. Os nomes lá, Deus me livre, né? Lá realmente. Agora Maringá não, a gente tem e não é dessa eleição. A gente já vem de 2, 3 eleições que os nomes são bons, né? Com certeza. Mas eu acho que como você falou, uma união, às vezes, numa análise, seria mais interessante. Mas eu acredito que até o começo da eleição, o cenário não vai mudar muito, né? Eu acredito que alguns outros candidatos possam crescer mais. Como, por exemplo, a gente tem um histórico em Maringá de candidatos que começavam com 1, 2% e ganharam a eleição. Como, por exemplo, diversos... tem o caso do José Cláudio, tem o caso José Cláudio, do Ricardo Barros. Também do Ricardo. E também o caso do Jairo Janotto. Do Jairo Janotto São também. 3 casos. Né? Então, o Ricardo, por exemplo, que era um candidato novo, que ninguém acreditava, acabou crescendo e ganhando a eleição, né? Com 28 anos, candidato novo. Né? Então, eu acredito que eleição se ganha no dia. E pesquisa mostra alguns indicadores, mas nem sempre mostra a realidade. Né? Então, eu acredito que é muito prematuro a gente fazer esse tipo de análise. Mas, como você disse, é um obstáculo que eu tenho dentro do partido, em âmbito municipal, que eu acredito que não terei em âmbito estadual. Até pelo fato que hoje a gente vem construindo um relacionamento muito bom com o presidente Wilson Matos, que é uma pessoa formidável, na minha opinião, que pode ajudar muito na questão da construção, não só de um planejamento estratégico para a nossa cidade, mas também como também uma união com diversas outras forças, né? A gente teve um almoço muito bom com ele há uma ou 2 semanas atrás, aonde ele se mostrou interessado, né? Mas como a gente sabe, é muito cedo, muitas vezes, para uma pessoa com a força que ele tem, tomar partido. Né? Ele quer realmente esperar chegar lá na frente, em junho, para decidir a sua postura em relação à eleição. Mas a nossa já está bem definida. Né? A gente, dentro do partido, já colocamos isso para todos os nossos companheiros e a gente tem a simpatia de diversos, como também do nosso presidente Wilson Matos. Bom, mas vamos partir do princípio que o senhor já venceu essa batalha, né? Já está escolhido como candidato dentro do PSDB. E aí, com relação aos demais, senhor? O senhor tem dentro aí da base de apoio, o senhor tem o secretário Wilson Quinteiro, tem o deputado Dr. Batista, tem até o vice-prefeito Carlos Roberto Cupim, todo mundo dentro da base de apoio. Né? O senhor teme aí uma autofagia desses candidatos da base de apoio que possam facilitar o crescimento da oposição? Eu acredito que cada um deles tem muito bem definido os seus eleitores. Né? Cada um deles tem muito definido quais são as suas armas que usarão nesse ano. Né? O Cupim, ele é uma grande pessoa, admiro muito ele, é um grande amigo meu, né? Inclusive me apoiou na campanha de deputado. E ele tem um grande indicativo, que é a máquina da prefeitura. Querendo ou não, é uma grande força para a eleição desse ano. Né? A gente sabe das dificuldades, né, que o Quinteiro possa ter, né? Mas a gente sabe também do grande carisma que o Batista tem. Então, como eu disse para você, é difícil, cada um tem sua força, nesse momento, a gente dizer a dificuldade de um ou a força de outro, né? Mas é algo que, com o passar do tempo, até o começo das eleições, a gente vai ter certas conclusões, onde a gente vai conseguir trabalhar
de uma forma mais objetiva para, de fato, saber qual é o melhor caminho que o PSDB ou que os outros partidos e os outros candidatos possam seguir. A gente conversa e caminha muito bem com cada um deles, né? Mas a gente sabe que cada um desses candidatos defende certos núcleos e certos grupos. Então, cada um desses grupos tende a buscar o seu espaço. Então, é isso que a gente vem fazendo, né? A gente vem construindo um trabalho de base muito grande, a gente vem andado muito por Maringá e muita gente, por onde a gente passa, pede para que a gente seja candidato, porque sabe que, de fato, a gente não tem aquela formalidade e aquela distância que muitas vezes os outros têm, né? A gente realmente faz política desde a nossa primeira campanha com coração, com amizade, com carinho. E eu acredito que é isso que as pessoas estão querendo. E deputado, sobre sua vida pessoal, como é que o senhor consegue lidar com isso? Por exemplo, tem namorado? O senhor encontra tempo, por exemplo, para, sei lá, fazer um curso de inglês ou de línguas? Na verdade é bem corrido, né, Milton? Por exemplo, eu fico aqui em Maringá de quinta, eu chego toda quinta às 9 horas da manhã, né? Eu saio do voo das 8 lá de Curitiba e fico até domingo, fim de tarde. Mas então, tem que atender a base. É uma rotina, né? Então, por exemplo, eu já saio daqui, tenho um compromisso na SIM, né, se eu não me engano, e depois a gente vai para o escritório, onde a gente tem diversos atendimentos. Depois almoço sempre com alguém, com algum prefeito, alguma liderança, e depois volto para o escritório ou vou seguir a agenda. Então a minha agenda realmente é bem grande. Tem espaço para a vida pessoal? Sempre sobra um espacinho, né, Milton? Mas eu realmente gosto muito do que faço, né? Porque se a gente não gostasse, a gente não estaria fazendo o trabalho que a gente faz e nem estaria onde estamos, né? Então eu realmente me divirto e me sinto muito bem, muitas vezes, correndo a minha agenda até 10, 11 horas da noite. Mas sempre sobra um tempinho para a gente também se reunir com os amigos, tomar uma cervejinha, comer uma carne. Porque afinal, o político também é uma pessoa normal, na verdade. É um ser humano. O que às vezes as pessoas não acham, né? Então, sim. Mas sobra tempo, sim. Tá bem. Esse Evandro Júnior pretende ser candidato a prefeito pelo PSDB, é deputado estadual. Final de semana que vem a gente traz outra pessoa aqui para conversar com você. Não perca, Band Entrevista sempre às 18h50 aqui na TV Maringá. Grande abraço e até lá.